Então, pessoal, vamos retomar nossa aula, nossa parte, certo? Nossa terceira parte da nossa aula, verificando novamente a questão da altura uterina, né? Que foi nosso próximo slide. Essa figura 11.1 traz para a gente, certo, a questão dessa mensuração da altura uterina, delimitando primeiro a borda superior da sínfise púbica e do fundo uterino com a extremidade da fita métrica, ou seja, uma parte mais próxima à bexiga e outra na parte mais acima do abdômen. Então, a gente vai palpando mesmo com a mão, certo? Para verificar essa altura uterina. E coloca a fita métrica, ou seja, a gente vai palpando, meu Deus, até onde vai esse útero? Vai até aqui, mensurei e senti o fundo do útero aqui, então pego a fita métrica e faço essa mensuração. E tenho que anotar na evolução, certo, dessa gestante, e tenho que anotar no cartão da gestante para fazer o acompanhamento adequado. A questão também da realização da exploração dos flancos e das escavas. Professora, o que seria exploração de flanco e escava? No caso, depois de a gente ter determinado esse polo do feto situado no fundo, certo, do útero, as palmas das mãos do examinador são colocadas de cada lado do abdômen, exercendo uma suave pressão, ou seja, a gente vai apertando, ok? Mais profunda. Se lembrem que ele está dentro de uma cavidade uterina, que é repleta de musculatura, imerso sobre o líquido amniótico, então tem que ser leve, mas tem que exercer uma pequena pressão. De um lado, a gente palpa uma estrutura dura e resistente, que é o dorso, e do outro, certo, inúmeras e pequenas partes irregulares e imóveis, que são os membros fetais. Observando-se sempre a seguir se o dorso está direcionado anteriormente, transversalmente e posteriormente, para saber com mais precisão a orientação do feto, ou seja, ele está virado? Ele não está virado? Então, em suma, a questão da exploração das escavas e exploração dos flancos, que a gente traz na figura 11.3 e 11.4, nada mais é que é para observar como é que está esse feto, certo? Ele está cefálico? Ele está podálico, ele está deitadinho, tamponando esse colo uterino, que a gente já observou anteriormente na nossa aula de sala de parto, a questão das posições fetais. Então, essas manobras são exatamente para isso, observar como é que ele está nessa cavidade uterina, para observar também a questão dos membros, para observar como é que está esse abdômen. Então, essas manobras, certo, servem para observar como é que está esse feto dentro dessa cavidade uterina. Nada mais do que isso. Agora vamos para uma parte extremamente importante, que é a questão da caderneta da gestante. Mas antes eu quero pontuar com vocês a questão da ausculta dos batimentos cardiofetais, né? Que eu não citei para vocês ainda. A ausculta dos batimentos cardiofetais, que está logo abaixo da palpação obstétrica aqui no nosso slide, é de extrema importância e deve ser realizado em todas as consultas pré-natais, certo? É feito geralmente com um sonar Doppler, que é como se fosse uma caixinha de som com um pequeno microfone. E esse sonar, a gente fazendo essas palpações, certo? A gente consegue observar onde é que fica as costas, literalmente, do nosso feto e conseguimos colocar o nosso sonar localizando assim os batimentos cardiofetais desse feto. Então, a gente deve ter como objetivo nessa ausculta constatar a presença, o ritmo e a frequência, a normalidade desses batimentos cardíacos fetais, sendo os valores de referência normais de 120 a 160 batimentos por minuto, sendo uma média de mais ou menos 140 batimentos por minuto. Ok? Outro ponto também que eu preciso frisar com vocês, que é a questão da data da última menstruação. A gente sempre deve realizar na primeira consulta pedir a data da última menstruação para a gente saber a data provável de parto, que foi a nossa primeira aula, que eu já sei para vocês e que vocês também já viram em saúde coletiva. Agora vamos para a questão, finalmente, né, das imunizações. Essas imunizações, elas são preconizadas, certo, pelo Ministério da Saúde, a nível de Sistema Único de Saúde, e são 3 essas imunizações preconizadas para a gestante, certo? Que é a DTPA, a influenza e a hepatite B. Vou ler rapidamente para vocês, certo, o que é que a literatura nos traz acerca da DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche celular. A gestante deve tomar essa vacina no período entre a 27ª e 36ª semana gestacional.
Porque, como vocês já viram também, indique, qualquer vacina leva pelo menos de 7 a 15 dias para poder desenvolver anticorpos e passar assim os anticorpos para o feto, certo? Se lembrem sempre da função imunitária da placenta, que no local de implantação a gente tem aquele fator imunitário. Em relação à hepatite B, professor, o que é que o calendário oficial traz para a gente? Que é importante que a mulher, até mesmo antes de engravidar, tenha certeza se já foi ou não vacinada. Caso ela não tenha tomado, certo, essas 3 doses ou não tenha certeza disso, ela deve realizar essa sorologia da doença para se certificar se está imunizada ou não. Então, se ela não tem certeza, a gente faz essa imunização novamente e tudo certo. E a influenza, né, que é a vacina da gripe. Agora vamos para as queixas mais comuns da gestação, aquelas queixas que todas as mulheres apresentam, ou pelo menos vamos dizer, né, a grosso modo 90% dessas mulheres apresentam nesse período gestacional. Eu acho que uma das mais comuns seria a pirose, né, que é a azia. Essa pirose é muito comum, certo? Principalmente no início da gestação, por conta das modificações também hormonais, e também tem muita relação com o aumento desse volume abdominal. Porque esse útero ele vai crescendo, ele vai comprimindo intestino, comprimindo estômago, então essa mulher tende a sentir bastante pirose. E esse aumento do volume abdominal também está muito relacionado à dispneia. Porém, lembrem-se sempre, nas últimas semanas gestacionais a gente tem a descida desse útero, certo? 2 a 4 centímetros, e essa mulher tende a respirar melhor. Também tem a questão da flatulência, da constipação intestinal, da dor abdominal e das cólicas por conta da retenção de gases nesse abdômen, por conta da compressão desse sistema gastrointestinal. Então, o que é que a gente pode fazer para aliviar, certo, essa sintomatologia? O que é que a gente pode indicar para essa gestante, certo? Adicionalmente, estimular a gestante a fazer sempre caminhadas, movimentar-se, regularizar o hábito intestinal, certo? Comer bastante fibra, diminuir gordura, diminuir refrigerante, diminuir chocolate, ou seja, tudo aquilo que ela sente aquele desejo gigantesco, daquela reduzida, daquela controlada, para evitar, certo, que ela tenha esse tipo de sintomatologia. Estipulando assim, certo, um hábito adequado para ir ao banheiro e um horário que considere ideal para a rotina dela. Então, tem gente que geralmente vai ao banheiro fazer o número 2 no período noturno, já tem gente que faz durante a manhã, já tem gente que faz durante a tarde. Então, ela estipula um horário que seja mais favorável a ela. Seja mais favorável de acordo com o trabalho, com as obrigações de casa, certo? Agora, nunca exigindo que ela faça atividades físicas pesadas se ela não tem costume. A gente observa muito nesses modelos de Instagram que malham durante toda a gestação, magérrimas, fazem dieta, mas são indivíduos que já vêm malhando e fazendo esforço físico mais pesado desde muito tempo. Então, a gente não pode exigir da nossa gestante que ela faça longas caminhadas, que faça musculação. Tudo com muito cuidado, de acordo com as necessidades de cada um, certo? A questão das hemorroidas, que também são muito comuns nesse período gestacional, certo? Lembrando que a hemorroida nada mais é do que uma varize na região do ânus, e a gente tem o aparecimento natural de varizes também durante esse período gestacional, certo? O que é que a gente pode indicar para essa mulher? Papel higiênico colorido e áspero, evitar, certo? Procurar os mais macios. E fazer sempre higienização após defecar para evitar que haja infecção dessa hemorroida. Outro probleminha muito comum, alteração do padrão respiratório, muito comum, certo? Como eu disse a vocês, por conta desse volume abdominal aumentado, pressiona o diafragma e essa mulher tem um pouco de dispneia, ou pode apresentar um pouco de dispneia, desconforto ou cansaço, certo? Nesses casos, a gente recomenda o repouso em decúbito lateral, descomprimindo a veia cava, fazendo com que haja uma melhor ventilação dessa mulher, certo? E uso também de travesseiros altos que possibilitem a elevação do tórax, melhorando essa expansão pulmonar e, consequentemente, também melhorando a pirose. A questão do desconforto mamário. Nas últimas semanas gestacionais, a gente tem uma queda gradual da progesterona e aumento do hormônio, certo? Responsável pela produção do leite materno. Então, tem-se um desconforto, porque já está sendo produzido, mas nas últimas semanas dá um boom e ele começa a ser produzido em maior quantidade. Então, o que é que a gente pode recomendar, né? Uso constante de sutiã, porque pesa, incomoda, então sempre está usando sutiã com boa sustentação.
certo? Persistindo dor, encaminhar para uma consulta médica ou de enfermagem. Está com muita dor? Vamos ver o que é que está acontecendo, né? O que é que essa mulher pode estar apresentando? Será que ela sofreu uma pancada? Será que é um crescimento ou então um desenvolvimento exagerado das glândulas mamárias, está produzindo muito leite, o que não é muito comum para determinadas idades gestacionais? Então, a gente tem que estar sempre avaliando isso, certo? Outra questão muito comum, lombalgia, dor na lombar. Recomenda sempre correção de postura ao sentar-se ao andar, bem como o uso de sapatos com saltos baixos e confortáveis, certo? Tem muita mulher vaidosa que gosta de andar de salto alto, mas pode proporcionar, fora a dor na lombar, certo? Que é a questão da dor nas costas, como também edema, por conta da questão da circulação. A aplicação de calor local, certo? Por compressas ou banhos mornos é recomendável, ajuda a relaxar e a diminuir essa dor. Em alguns casos, dependendo do critério médico, certo? A gestante pode fazer uso de algum medicamento. Se ela está sentindo dor de cabeça, faz um medicamento. Mas sempre que ela apresentar febre, dor de cabeça ou enjoo muito forte, ela deve passar por uma avaliação, porque não são todos os medicamentos que uma gestante pode tomar, não são todos os antieméticos que uma gestante pode tomar. Então, cada gestante, né, as gestantes no caso, elas vão ter um acolhimento e um tratamento diferenciado do indivíduo que não está no processo gestacional. A questão da cefaleia, conversa sempre com ela, sempre ter uma escuta ativa e humanizada acerca das tensões, do estresse, dos conflitos, dos medos, porque parece que durante as últimas semanas gestacionais elas vão tendo pico de ansiedade, também tem a questão das flutuações hormonais. A gestação é um período hormonal muito forte, que a gente tem excreção de vários hormônios. Então, essa mulher ela fica muito tensionada, muito estressada, muito sensível. Então, sempre estimular essa mulher a falar, a se expressar. Quando, ao acompanhamento do parceiro ou do indivíduo, que essa mulher tem uma vida afetiva em conjunto, então a mãe também, às vezes mora com a mãe ainda, a mãe quer participar do pré-natal, ela pode acompanhar. Então, sempre estimular esse indivíduo que vive com essa gestante a ter paciência, porque é um período em que ela está sofrendo muitas modificações físicas e hormonais. Então, estimular sempre essa paciência. Olha, tenha paciência com ela, converse bastante com ela. Então, a gente também deve verificar a pressão arterial. Aí entra a questão do técnico de enfermagem, né? Quando a gente faz aquele primeiro acolhimento, o técnico de enfermagem vai verificar a pressão arterial, frequência cardíaca, peso, altura. Então, o técnico de enfermagem tem que mensurar essa pressão arterial adequadamente, porque muitas vezes a dor, principalmente localizada na região da nuca, pode ser um indicativo de pressão arterial elevada e, consequentemente, pode vir a desenvolver uma hipertensão gestacional, né? A questão das varizes e hemorroidas, né? Recomendar que a gestante não permaneça muito tempo em pé ou sentada, certo? E que repouse pelo menos 20 minutos por dia, 20 minutos várias vezes ao dia. Então, ela vai cozinhar, vai varrer a casa, vai lavar uma roupa, pausa 20 minutos, eleva esses membros, pode voltar a fazer essas suas atividades comuns, certo? Estimular a questão de sapatos mais baixos para evitar a questão dessas varizes, não usar roupas muito justas, nem muitas ligas nas pernas, que também vale para a questão das estrias, certo? E, se possível, utilizar meia calça compressiva, aquelas meias elásticas auxiliam muito na circulação e, consequentemente, vão auxiliar essa gestante no não surgimento de varizes, né? A questão das estrias, a gente sempre deve conversar com elas acerca de que esse processo do aparecimento, do surgimento de estrias, certo? São comuns, que são pelo crescimento do volume abdominal, também pela hiperpigmentação da pele, que é comum, certo? Existem inúmeros hormônios que estão atuando durante esse período gestacional, e um deles é responsável por essa hiperpigmentação, certo? Que geralmente são hormônios hipofisários. Então, sempre estimular essa mulher a passar um óleo de amêndoa, manter essa região mais hidratada possível, evitando assim que surjam mais estrias do que aquilo que já vai aparecer normalmente, certo? Sempre estimular ela o autocuidado, sempre se cuidar, assim como na questão das varizes e hemorroidas, né? Evitar usar papel higiênico áspero, evitar passar muito tempo de pé ou sentada. E em relação à questão da higienização, no tocante às hemorroidas, sempre está se higienizando, certo?
Ou então umidificar esse papel higiênico para não deixá-lo tão áspero. Mas eu não posso comprar um papel higiênico bom, que seja macio. Então umedeça, use um lenço umedecido para fazer essa higiene perianal. Sempre utilizar sabão neutro após essa defecação, certo? Então, todos esses cuidados que a gente pode achar até uma bobagem, pode trazer muito conforto para essa mulher, pode trazer um período gestacional muito mais tranquilo. Pode parecer bobagem, mas no período gestacional tenho certeza absoluta que não é, ok? A questão da hiperpigmentação da pele, a questão do clasma gravídeo, que é a questão do surgimento das estrias, e também a questão do escurecimento da parte da vulva, também é comum falar para ela que é normal e que depois desse período gestacional tende a ceder, a ficar mais clara essa região da vulva. A questão do clasma gravídico na face, estimular a questão da utilização de protetores solares para evitar que se escureça tanto. Lembrando que protetor solar, em qualquer período da nossa vida, evita mancha, evita envelhecimento precoce da pele, então só tem benefício, né? A questão das cãibras, que também muitas gestantes apresentam. Professor, o que é que a gente faz com essas cãibras? Aumentar o consumo de potássio, certo? Pedir para que essa mulher consuma banana, se ela puder, logicamente, né? Então, cãibras são bastante comuns e não tem uma causa científica efetiva que explique por que essas gestantes apresentam tantas cãibras, certo? Mas, no geral, elas apresentam algumas, então a gente sempre estimula o consumo de banana, aumentar esse consumo de potássio, certo? A questão dos edemas, mas o que é que causa esses edemas, que elas ficam tão estressadas? A questão do peso extra, né? O peso do volume abdominal, com anexos fetais, líquido amniótico, placenta, cordão umbilical, membranas, o peso do próprio feto também, ou seja, feto e anexos, o aumento do volume dessa cavidade, podem causar edemas. Então, resulta uma pressão, peso, certo, extra, que não pertence ao corpo dela naturalmente, que será expulso nesse período do parto, e inclusive esse útero também irá evoluir, não ficará desse tamanho do período das 38 semanas gestacionais. Então, aquele será expulso e falar para ela que isso pode ser resolvido e que será resolvido no período de pós-parto. Mas sempre avaliar também que, como estudamos em patologias obstétricas, tem algumas patologias que possuem edema. O edema é comum da gestação, certo? Por conta desse peso extra, mas que também devemos avaliar a questão da pressão arterial dessa mulher, porque se a pressão dela estiver muito alterada, associado com edema, certo? Muito forte, e também se pedir um exame de urina para verificar a questão da proteína dessa urina. Então, pode ser uma pré-eclâmpsia. Então, a gente deve estar sempre observando as queixas e fazer essa avaliação muito pertinente que o técnico de enfermagem faz com muita propriedade na questão do recebimento dessa gestante nessa unidade básica de saúde, certo? Voltando. Esse edema é resultado do peso extra, né, e da pressão que o útero aumentado exerce sobre os vasos sanguíneos, sendo sua ocorrência bastante comum nos membros inferiores, ou seja, os membros inferiores é quem mais sofrem com edemas. Podem ser detectados quando uma gestante em decúbito dorsal sentada sem meias se pressiona a pele na altura do tornozelo, na região perimaleolar e na perna, no nível do seu terço médio na face anterior, na região pré-tibial. Ou seja, a gente pede para que ela tire o sapato, pede para que ela fique sentadinha um pouquinho e a gente pressiona o ponto no pé dela e observamos quanto tempo leva para que essa pele volte a sua parte íntegra. A gente pressiona e observa contando quantos segundos, assim a gente faz essa avaliação dos edemas. Se é de 1 cruz, 2 cruzes, 3, 4 cruzes, dependendo do tempo que demora para que esse afundamento da pele volte ao normal. Questão do puerpério. Professora, o que seria o puerpério? É o período de pós-parto, né? É o período que vai da dequitação da placenta, certo? Que é o secundamento ou saída da placenta, até a volta do organismo materno às condições pré-gravídicas, ou seja, a involução total uterina, que volte os ciclos menstruais. Então, tudo isso é o período do puerpério. A gente subdivide o puerpério em 3 fases, certo? O puerpério imediato, que vai do 1º ao 10º dia,
O puerpério tardio, que vai do 10º ao 45º dia, e o puerpério remoto, que vai do 45º até a recuperação total do sistema genital e reprodutor dessa mulher. Professora, recuperação total? Sim, involução uterina, o útero não fica daquele tamanho que estava no período gestacional, então ele diminui de tamanho, certo? Então, essas são as modificações. A questão da assistência ao puerpério, ele tem como finalidade principal prevenir complicações e assegurar a lactação normal. Vamos ter uma aula acerca de amamentação, né, que é a nossa próxima aula. Estejam atentos e assistam a nossa aula, certo? E eu vou falar um pouquinho essa questão da lactação, a questão dos hormônios que influenciam diretamente nessa questão da lactação e como o profissional de enfermagem deve atuar pontualmente nesse estímulo, certo? Quais seriam as modificações do período do puerpério? O diafragma desce, trazendo mais conforto respiratório, lembrando que nas últimas semanas gestacionais a gente tem uma descida uterina, né, que dá um alívio de 2 a 4 centímetros nesse diafragma, essa mulher respira melhor, porém esse útero ainda está grande, então ainda tem uma certa compressão e pode trazer um maior cansaço, uma dificuldade respiratória. O que no puerpério tende a ceder. Diminuição da pressão venosa dos membros inferiores, melhorando assim varizes e edemas, certo? A gente tem a perda do peso, o que estimula, o que a gente pode utilizar para estimular essa mulher a aumentar, né? Que durante a amamentação a gente tem essa questão da perda de peso e também nesse período puerpério é bastante comum. Diminuição da hiperpigmentação, ou seja, o clasma gravídico tende a ceder, certo? Regressão uterina, ou seja, a gente tem uma involução uterina. Professor, esse útero volta ao mesmo tamanho que ele era quando a gente não tinha filho nenhum? Não, certo? Ele ainda fica um pouquinho maior do que era anteriormente, mas ainda assim volta a ser pequenininho, certo? Presença dos lóquios, que é aquele sangramento do pós-parto, certo? A questão das cólicas pós-parto também são de bastante importância. E elas surgem nesse período pós-parto porque também tem a questão associada aos lóquios, né, que é o sangramento. Quais seriam os cuidados do técnico de enfermagem, do profissional de enfermagem na assistência ao puerpério, certo? Observar sempre o estado geral da puérpera. Essa mulher está muito pálida, está muito cansada, está reclamando de muita dor, certo? Perguntar acerca desses lóquios, como é a coloração, como é a questão do volume desses lóquios também. Observar e anotar sangramento, como eu disse a vocês, o sangramento vaginal, se houver. Verificar sempre os sinais vitais. Se lembrem que a hipertensão gestacional, ela pode ser passageira, então ela apresenta aquela hipertensão, aquele quadro hipertensivo no período gestacional que pode ceder no pós-parto, certo? A questão da administração de medicamentos, também a gente pode falar um pouquinho acerca dos contraceptivos, que são diferenciados, certo? Manter esse paciente aquecido e confortável sempre. Acompanhar o paciente em banho, então essa paciente precisa ser acompanhada, leva ela para o banheiro, certo? Estimular a ingestão hídrica, estimular essa dieta, estimular a beber bastante água, porque ela perdeu sangue durante esse trabalho de parto, que é comum, que é normal, mas ela precisa dessa reposição hídrica e precisa dessa dieta para recuperar suas forças, né? Estimular a deambulação, isso dentro do centro obstétrico também é de importância. Ajudar ela a deambular, ajudar ela no banho, estimular que ela caminhe um pouco, certo? Estimular que ela amamente. Atentar-se para a eliminação intestinal, ela está defecando adequadamente, ela também está urinando, então são a questão intestinal e vesical também importante. Examinação das mamas com a presença de colostro, que é a primeira vacina dessa criança. Orientar acerca da amamentação, orientar cuidados com mama e mamilo, certo? Que já devem ser preparados no período do pré-natal. A questão de orientar os cuidados com a higiene, a questão de banho, de amamentação, pelo menos de 4 em 4 horas, certo? Se for só leite, só do peito, ela está produzindo adequadamente, estimula essa amamentação, fala para ela amamentar de 4 em 4 horas, certo? A questão, falar um pouquinho sobre as cólicas, que é normal que aquela criança apresente cólicas nas primeiras semanas de vida, porque o sistema gastrointestinal dele ainda está se adaptando ao funcionamento, certo? Então, a gente está fomentando as nossas bactérias naturais do nosso sistema. Inspecionar a questão da episiografia, né? Que é a episiotomia, é um crime obstétrico que não deve ser realizado, porém, a rafia sutura, quando ocorre a laceração natural desse períneo, pode ser feita, né?
fazendo essa sutura normal. E a gente vai avaliar como é que tá, certo? Se está apresentando algum edema, se está com um sinal inflamatório ou infeccioso. Estar sempre atento para sinais de infecção puerperal, como hipertermia, febre, e lóquios com odor fétido, e também a presença de sangue vivo, também de importância, e comunicar sempre alterações observadas ao enfermeiro do setor. Sempre que vocês puderem, ou então vocês observarem, sejam profissionais atentos, sejam profissionais que amam o que vocês fazem, então sempre observem todas as preocupações dessa gestante, todas as queixas dessa parturiente e todas as modificações dessa puérpera. Ok? Quero agradecer a vocês, né? Me despeço da nossa aula acerca de pré-natal e puerpério. Quero agradecer a vocês a paciência. Espero que vocês tenham compreendido bem o nosso assunto. E até a nossa próxima aula.